Alô, alô, testando, testando. Deixa eu aumentar o meu volume aqui e já me preparar para quem estiver entrando. Deixa eu botar aqui já. Vou fixar o comentário. Eu mesma entrei na live, porque eu sou dessas. Tio Preto entrou. Deixa eu fixar o primeiro recado aqui, enquanto, recém fiz a conexão, enquanto as pessoas estão entrando, aos pouquinhos, e a gente vai aqui se preparando para fazer um resumão das Olimpíadas hoje, com meu grande amigo, talentosíssimo Daniel Barbosa, e o seu trabalho primoroso também com a equipe do Surto Olímpico. Deixa eu colocar aqui primeiro, então, o nosso recado de hoje, enquanto o pessoal vai entrando. Oi, Lua, oi, Dan. Vão entrando aí enquanto eu vou dando os primeiros recadinhos. Enquanto a gente faz, começa essa conexão aqui. Tá me ouvindo bem, Dan? Lua, tudo certinho? Eu tô sem o meu suporte para celular, então tá indo no bracinho mesmo, Por isso que tá uma tremedeira aqui bem doida. Mas vamos lá, Quem sabe faz ao vivo. Vou colocar o primeiro recado aqui, antes de chamar o Dan, para a gente conversar um pouquinho, fazer um resumão lindo, maravilhoso do que foram essas Olimpíadas. Valeu, pessoal. Tudo certo? Boa noite. Obrigada. Vamos lá, então. Vou dar o primeiro recadinho aqui, que eu já fixei nos comentários ali, já fixei, que é um Pix, um link, Para quem quiser assistir as nossas produções, as peças da nossa companhia de teatro, ali no conforto da tua casa, do teu lar, com teus familiares, a gente tá com esse projeto, um Pix, um link, a partir de R$10, você manda ali, você tem um catálogo de espetáculos, como Uma Vovó no Além, TV, Caminhos que Cruzei, muitos espetáculos, os maiores sucessos da nossa companhia, que a gente morre de saudade de apresentar, presencialmente, mas a gente tem as gravações com ótima qualidade e a gente está disponibilizando. Então, como que faz, A partir de R$10, ele faz um Pix, a partir de R$10, para o WhatsApp da nossa companhia. O número do WhatsApp está aqui no nosso Instagram, então, depois, quando terminar a live, tem o número do WhatsApp, para onde você fala, busca mais informações também sobre o Pix, e já é a chave do próprio Pix, o número do celular. Então, fazendo ali no valor de 10, escolhe um dos nossos espetáculos, recebe um link válido por 15 dias e assiste onde você quiser, Chama a família, assiste sozinho, compartilha, faz aquelas sessões em conjunto dos nossos espetáculos. Então, se quiser saber mais quais espetáculos estão disponíveis, desses links, pode achar nas nossas postagens do Instagram também, que tem ali quais espetáculos. Pode nos chamar no direct, no WhatsApp, como preferir. A gente está à disposição. Beleza? Deve estar uma tremedeira bem louca, Porque eu estou segurando o celular aqui. Estou sem meu suportezinho. Vou dar mais um recadinho bem importante, porque esse termina amanhã. E aí já chamo o meu grande amigo, que eu tô morrendo de saudade. Deixa eu fixar aqui. A nossa oficina de teatro online encerra as inscrições amanhã, terça-feira. Então também uma ótima dica, quando terminar a live, vai nas nossas publicações, tem ali todas as informações da oficina, turmas nas quartas e nas quintas-feiras, quartas de tarde, a partir das 4 horas da tarde, e na quinta-feira, a partir das 19 horas. Então, tem todas as informações dos investimentos, como que faz, telefone também do nosso diretor, o Luiz Carlos Preto, e vai ser bem legal, Então, tem até amanhã para saber mais informações, para a gente brincar em casa, fazer comédia, mesmo que a gente sinta essa saudade de estar ali no palco, fazendo as oficinas presenciais. Também é uma maneira de ajudar
a nossa produtora Namaskar, com os futuros projetos, né, artísticos, e também para quem quiser ali seguir uma carreira ou também por hobby. A gente está bem feliz, né? Então é só falar com a gente e começar, né? Começar essa oficina, que tem as inscrições, encerram até amanhã. Então bora falar com a gente, né? Bora falar. Então, para quem está chegando, fazia muito tempo que eu não apresentava uma live e eu fico nervosa mesmo. Tô nem aí, né? Fico nervosa. Mas agora com o chegando aqui, meu amigo Daniel Barbosa, não vou mais ficar nervosa. Não vou mais. Vai ser tudo lindo. Deixa eu colocar aqui. Resumão das Olimpíadas, já vou fixar. Fixar comentário. Posso te chamar então, amigo? Tô vendo só os coraçãozinhos dele aqui. O que a gente vai fazer hoje, né? Para quem tá chegando agora, quem vai entrar, também já deixei ali fixado. A gente vai fazer um resumão das Olimpíadas, né? De Tóquio 2020. O projeto também falar também sobre o trabalho do Daniel Barbosa, o trabalho do surto olímpico, como é que foi esse trabalho de 2 semanas em louco, né? Direto, toda a madrugada, também um dia, pesquisando, passando informação. Como que foi essa experiência? Também falar de Paralimpíadas e 2024, né? Paris. Vamos falar de tudo durante todo esse tempo, prometo. Prometo falar de tudo. Vamos lá, vou chamar o daqui. Vamos ver se vai agora. Eu tô me vendo aqui, eu coloquei a live no meu notebook. Opa! Oi, amigo! Tudo bem? Eu coloquei a live no notebook para eu ficar me vendo bem, né? Ai, é porque esse celular ele corta a minha cabeça quando eu chamo um convidado. Aí eu tenho que ver, né, se não fica totalmente cortado ou se tá direitinho. Pelo que eu tô vendo aqui, a minha cabeça não cortou pra ti, né? Não, tá tudo certo. Aqui tá agora... aliás, perfeito. Aliás, o Instagram tá precisando disponibilizar pra gente entrar pelo notebook, né? Porque se fosse pelo notebook, eu também estou segurando o celular. Então a gente tá no braço hoje. Todos nós dois no braço hoje. Eu tinha um suporte, mas aí quebrou. Então eu tô segurando no braço mesmo, e aqui do ladinho eu tô vendo se meu rosto tá bem enquadradinho para continuar. Porque algumas lives que eu fiz, eu só vi depois, quando eu salvei, que eu tava assim, ó. Que a testa tava aqui em cima, ou que a boca tava para baixo. Não vai. Mas, quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Então, amigo, deixa eu te perguntar. Foi muito difícil colocar o sono em dia depois dessas Olimpíadas, ou tu já tá acostumado, já era rotina mesmo? Eventos noturnos já fazem parte da tua vida? Na verdade eu ainda tô sentindo os efeitos, né? Por mais que eu já tenha dormido bem melhor nesses últimos dias, mas ainda tô sentindo os efeitos das madrugadas. Porque eu sempre costumei dormir tarde, mas às vezes eu praticamente não dormia, né? Porque às vezes eu tirava um cochilo na madrugada e tinha muitas competições importantes na madrugada, no meio da madrugada, que valia medalha, que tinha brasileiro. Então a gente usou muito o despertador para tocar durante essas 2 semanas. Então teve dias que eu praticamente não dormia, era tirar um cochilo e acordar para ver as coisas. Mas agora a gente ficava assim o dia depois inteiro acordado também. Pois é. Aí tinha dias até que eram mais tranquilos, aí dava para dormir melhor. Mas boa parte da programação era dormindo um pouco mesmo, né? Mas é aquilo, uma vez a cada 4 anos, esse caso a espera foi de 5 anos dessa vez, né? Então valeu a pena. Mas, te falar que Olimpíada na madrugada, complicado. Complica, né? Em fevereiro vai ter jogos de inverno em Pequim, né? Então, madrugada de novo. Porém, né? Verdade. Inverno não tem muitos brasileiros, então a programação é menos louca do que nos jogos de verão. E a expectativa estava muito grande também, e era impossível dormir, não tinha como. Eu ficava picotando assim o sono, né? Quando eu pensava em alguma competição que eu queria muito assistir,
mas era lá por 4 da manhã, eu não conseguia ficar até as 4. O futebol feminino, muitas vezes, o surf também, aí eu não dava, eu dormia, colocava para despertar, colocava às 4, ou às vezes tinha uma decisão às 2 da manhã, botava para despertar às 2, aí depois ele ia participar às 4, dormia, botava às 4, aí ia picotando assim, direto eu não conseguia. Exatamente. Vários memes rolaram com despertadores, né? Vários despertadores na madrugada tocando. Foi mais ou menos isso, para todo mundo. E falando nessa questão da organização mesmo, né, da própria Olimpíada, como tinha muita expectativa, vindo de um adiamento, né, 5 anos, o que tu achou, assim, dessa questão, não só de Tóquio, né, da cidade, também da organização, do comitê, tudo que foi feito? Tu acha, assim, que teve um saldo, assim, bem positivo dessa organização de uma Olimpíada em plena pandemia? Ou muita coisa ficou pendente, assim? Eu acho que a grande preocupação de todos nós, acredito que da imprensa, do comitê organizador, né, dos atletas, era a questão dos casos de Covid. Porque a Olimpíada aconteceu em meio a uma alta de casos no Japão, né, e o Japão, a vacinação não está avançando lá, os japoneses eles têm uma certa resistência à vacina. Então, tanto que estava previsto antes para ter público nos jogos, né? Mas seria só público japonês. E com a alta de casos que aconteceu semanas antes da Olimpíada, eles vetaram o público. Então, os jogos foram com portões fechados, né? Com exceção de algumas competições fora de Tóquio. Então, por exemplo, o futebol, que era em outras cidades, então tinha público, poderia ter público. Mas a preocupação maior até era a questão dos casos de Covid nos atletas, né? Aconteceu até alguns antes da Olimpíada, mas durante a Olimpíada foi um ou outro, assim. Teve o Sam Kendricks do salto com vara, assim, um dos principais atletas, candidatos à medalha, pegou Covid e ficou fora, mas foi muito pouco. E o Brasil, felizmente, a nossa delegação, não sofreu com isso. Então, no fim das contas, a Olimpíada teve um saldo positivo nesse aspecto. Porque o que era a preocupação? Era terminar os jogos da melhor maneira possível. Né? A gente sabia que não seriam os jogos ideais, né? Mas era terminar da melhor maneira possível. O que era a melhor maneira possível? Não ter muitos casos de Covid, né? Não ter adiamentos, ou não ter muitos atletas de China, atletas importantes. E isso acabou acontecendo. O saldo foi positivo nesse aspecto. Então, no fim das contas, eu acho que foi até um certo alívio ao comitê organizador, que apesar dos pesares, foi tudo bem. E até importante que tu falou do Brasil, né? Na abertura, a delegação ali só com 4, né? 4 pessoas, enquanto outras delegações com um monte de gente. E ali também tiveram vários comentários, né? Olha só, a delegação brasileira dando um exemplo, depois de tudo que a gente está passando, né? Já começou por ali, né? Felizmente, em vários aspectos, dando esse exemplo, nessa questão do cuidado, da pandemia. Achei muito legal também, bem importante, frente a outras várias delegações que entraram muitas pessoas, né? Na abertura ali, muitas sem máscara também. Então, achei bem importante nessa questão da delegação brasileira. Eu vi aqui não, pode falar. Não, eu até digo que a campanha, que foi uma campanha positiva, a campanha começou a ir bem a partir da cerimônia de abertura, com este bom exemplo, né, que é a nossa delegação. Bom exemplo. Ali começou a dar tudo certo ali. É verdade, o João já até mandou pergunta, eu vou guardar essa pergunta para o João pouquinho para frente, mas ele já fez uma declaração aqui, meu baiano favorito, já, né, sempre audiência garantida dele. Nem preciso me preocupar, é sempre presente. Eu mando os links para ele, aí dele se ele não assistir. É isso aí. Na questão do teu trabalho, né, no surto olímpico, também o trabalho do surto olímpico na Olimpíada, foi a primeira vez que vocês tiveram um correspondente direto lá, acompanhando? Se considerar os Jogos Rio 2016, né, que foi aqui em casa, então, não.
né? Sim. Mas a primeira Olimpíada do Surf foi em 2012, mas ainda era um blog, né? Em 2016 já era um site, como foi em casa, então já tinham alguns integrantes já no Rio de Janeiro, né? Montaram um stand na casa de um deles, do Marcos Antônio, que faz parte do grupo até hoje, mas é a primeira vez, né, que a gente manda um correspondente para o exterior, né, que foi o nosso colega Matheus Najimi. Inclusive ele está voltando agora de Tóquio na próxima semana. Ele infelizmente não vai ficar para as Paralimpíadas, né? Então a gente contou com vaquinha, né? A gente fez uma vaquinha na internet, então isso nos ajudou muito a poder realizar, né, esse sonho de poder mandar um correspondente. O trabalho foi bem bacana dele, né? Com os stories. Muito legal. Porque a questão foi ver a visão dele lá, né? A visão dele, uma forma diferente, né? Porque ver a competição, todo mundo vê na televisão, a gente posta as matérias, mas ele teve um outro lado, né? Mostrar os bastidores, digamos assim, dos jogos lá. Então foi bem bacana, foi graças à vaquinha, né? De leitores, de fãs, né? Do esporte, que nos ajudaram a poder mandar o Matheus para lá. É muito legal, é um conteúdo inédito, traz essa proximidade também dos leitores com o trabalho do Surto, quem tá participando, é muito legal essa proximidade também. A gente tá acompanhando ali, vendo pelos olhos do Surto, né, dos surtados, como tu me disse uma vez, né? Exatamente. Quem tá no Surto é surtado. Exatamente. Mas é muito legal. E o que tu acompanhou, assim, foi um acompanhamento geral dos esportes, tu ficou responsável por alguns, como é que foi esse acompanhamento? Então, pela questão do horário, né, horário noite, madrugada e manhã, então a gente montou uma escala de acordo com a disponibilidade de cada um dos horários. Então, eu fiquei mais com as matérias da noite e da manhã, né? Tinham pessoas responsáveis com as matérias da madrugada, então não tinha esportes específicos. Varia muito de horário. Porque, por exemplo, tinha o vôlei masculino, o vôlei às vezes jogava de noite, às vezes jogava pela manhã. Então era quem estava disponível na hora ali para fazer. Porque o nosso diferencial, um dos diferenciais do Sul, é que todos os integrantes jogam nas 11. Então não existe, é claro que a gente domina, cada um domina uma modalidade, duas, faz parte, né? Mas o ideal é todo mundo entenda de tudo, para que possa cobrir tudo. Então tinha uma pessoa no handball feminino, o outro estava no Twitter no tempo real, né? Depois a gente postava no Instagram, então era uma equipe por trás, então a gente não deixava nada vago, digamos assim. Então a gente montou esse esquema de acordo com o horário, né? E a madrugada, digamos assim, a Olimpíada no Oriente, ninguém merece. Então foi nesse esquema. Então na madrugada eu só acordava mesmo, aí era modo torcedor. Na madrugada, para ver o surf, para ver o futebol feminino, era só modo torcedor. Trabalho era à noite pela manhã, exatamente. E é por isso que tu ainda tá sentindo as sequelas, digamos, né, da Olimpíada, porque além do trabalho tinha o Dan torcedor que ia lá e tava a madrugada adentro acompanhando, né? Não, e aí, pô, você vê que a gente não podia vibrar de madrugada. Teve o ouro do Ítalo Ferreira, a gente tinha que ficar quieto. Sim. Teve o ouro da Martina Caena na vela, a gente tinha que ficar quieto. Meu Deus do céu! É complicado. A Raíssa também foi de madrugada, né? A Raíssa foi no início da madrugada, foi 1 da manhã. No início da madrugada. Início da madrugada. Inclusive o skate, né, já entrando, foi uma das modalidades novas, né, estreantes, né, nos Jogos Olímpicos, e fez um tremendo sucesso. Tremendo sucesso. Eu ia falar isso. Inclusive a Globo deu 10 pontos de audiência na madrugada. Imagina aí, 10 pontos de audiência na madrugada. Sucesso. Era até minha próxima pergunta, né? A gente já falando dos esportes, desse acompanhamento, para te falar um pouquinho, né? O que tu achou do skate? Tu já falou, concordo plenamente que foi o sucesso, né? Do surf, o que tu achou da escalada? Principalmente a escalada, eu não sei, assim, não sei se talvez por não ter tido um representante brasileiro, que aí não teve tanta transmissão, assim, ou muitas pessoas pararam para olhar a escalada, mas o que tu achou no geral dos novos esportes?
né? O que mais, assim, já sabemos que é o skate, mas se quiser repetir de novo, assim, que tem, assim, tudo para ficar mesmo, continuar. O que achou do surf? E aí um pouquinho, né, resumão desses novos esportes. Então, só o surf e o skate que tiveram representantes brasileiros, né, dos novos esportes. Principalmente o skate foi sucesso estrondoso, né? Estrondoso. Da questão da audiência, da questão do engajamento nas redes sociais, né? Foi um sucesso. Inclusive já se pede a entrada de outras categorias, né? Que a gente só teve duas. A gente teve o Skate Street, que foi a categoria que a Raíssa Leal e o Kevin Hoffler ganharam medalha. E tivemos o Skate Park, que o Pedro Barros ganhou medalha de prata. Então todos os três ganharam medalha de prata, né? Então a gente viu aqui no Brasil a audiência, a gente viu a venda de skate nas lojas cresceu assustadoramente. Sim. Então foi um sucesso garantido, veio para ficar. O COI acertou em cheio, teve uma certa desconfiança, né, da entrada de novos esportes, porque a ideia do COI era poder atrair o público jovem para os Jogos Olímpicos, e na questão do skate e do surf deu certo. O surf também deu certo em menor proporção, né? O surf foi um pouco mais afastado. Em Paris, o surf vai ser no Tahiti, na Polinésia Francesa, vai ser super distante. O Tahiti uma baita diferença, né, de horário também. Em relação ao horário, acredito que vai ser até bom pra gente, porque as provas vão ser à noite pra gente, né? Tem até uma praia na França, né? Biarritz, que faz parte até do circuito mundial. Eles poderiam colocar, mas eles preferiram colocar no Tahiti. Eu não concordo muito, porque eu acho que o surf vai ficar muito afastado. Vai ficar. O Tahiti é na Polinésia Francesa. Vai ficar muito afastado do clima dos jogos. Então, não sei se nesse aspecto foi positivo. Mas os brasileiros costumam ir muito bem no Tahiti. Então, nesse ponto é bom. O surf também teve muito sucesso, mas é aquilo. Esses dois esportes tiveram muito sucesso aqui no Brasil por conta dos brasileiros. A gente teve o Ítalo Ferreira, que foi a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos, né? Os outros esportes não teve brasileiros. Então, até para passar na TV, né, nos canais, né, foi meio difícil. A gente não acompanhou. Eu não acompanhei. Então, é até difícil falar da escalada. A gente teve o basquete 3x3, que o Brasil por pouco não classificou a equipe masculina, né? Ficou por pouco ali no pré-olímpico. E tivemos também o karatê, que o Brasil também não enviou representantes, mas o karatê vai sair para Paris. Então ele entra e sai, né? E a gente teve o beisebol e o softball que abriu a programação dos Jogos Olímpicos 2 dias antes da Olimpíada. Mas o softball foi até engraçado, porque foi a primeira modalidade, começou até antes do futebol feminino e teve uma audiência grande no primeiro dia, porque só tinha o softball. Tinha, né? Então foi bem interessante nesse aspecto, mas também é outra que vai sair para Paris, deve voltar para Los Angeles por causa dos Estados Unidos, né? Tem um lobby nesse aspecto. Mas assim, em relação a Brasil, skate surf, sucesso garantido. As outras modalidades é até difícil falar do sucesso, porque a gente não acompanhou, né? Não acompanha. Não tinha brasileiro, então a gente não acompanhou, não passou pela TV, então a gente só colocou as matérias no site, mas aí falar do sucesso é bem complicado. E teve também o ciclismo BMX Freestyle também, foi outra modalidade que estreou. Existe o BMX Race, né, que é a corrida, que eu acho bem legal, né? Esse tivemos brasileiros, mas esse já não é estreante, aí já está nos jogos há um tempo. Mas o BMX Freestyle, que é aquelas manobras muito radicais, né? Não tivemos brasileiros. E em Paris a gente vai ter a estreia do Breakdance. Mais uma modalidade. Que tu acha? O João até perguntou ali, ó, Breakdance em 2024. Tu acha que vai ser sucesso? Olha, vendo o sucesso do skate, do surf, e é uma pena que não tivemos público, porque se a gente tivesse público, o sucesso ia ser ainda maior, né? Mas, assim, quando foi anunciado lá em 2019, se não me engano, que o Breakdance ia fazer parte do programa em Paris, claro, né, por desconhecimento, né, fiquei com o pé atrás. Assim como eu fiquei com o pé atrás da entrada dos esportes novos. Mas com o sucesso dessas modalidades, vamos dar uma chance. De repente, cai no gosto do popular. Se tiver brasileiro brigando, né, por medalha,
é sucesso, vai ser Melhor sucesso ainda. garantido também. Então, vamos dar uma chance. De repente dá certo. Agora, um teste de caráter, Daniel Barbosa. Tu torceu para as crianças caírem do skate? Ah, claro! Claro! Obviamente. Aquela energia negativa gostosa, né? Inclusive. Tava lá de madrugada, cai. Inclusive, o lema do Sport TV para a Olimpíada era despertando o melhor de nós. Despertou o melhor de nós. A gente torcendo para crianças 13 anos caindo do corrimão, né? Nossa, é uma coisa maravilhosa, né? Mas é só uma caída de leve. Eles aprendem a cair, né? Então tá tudo certo, gente. Ninguém se esfolou, deu tudo certo. Isso, antes de mais, eles tinham um capacete também, né? Ali com 13 anos, 12, tinha um capacete, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Levanta. Tá tudo tranquilo. Mas assim, se tu me perguntar o que das duas categorias, eu achei a skate park mais legal que o skate street. Porque o skate park você faz muito mais manobras, né? Você tem um tempo ali, limite. É claro que quando você toma uma queda, acaba, né? Sua participação ali. Mas a questão das manobras eu achei mais legal. Mas skate street, nesse aspecto aí, foi bem legal. E é grande também, é amplo, né? O parque, dá para fazer ali mais coisas também, ampliar bastante, concentrar ali bastante no espaço, né? Ampliar as manobras, eu achei muito legal também, foi bem diverso, foi bem legal de assistir. Gostei mais também do que o street. E o street é aquela coisa, né? Fiquei torcendo direto para as crianças caírem, mas não se machucarem, só dar uma quedinha de leve ali, depois levanta e sair sorrindo. Exatamente. Tudo certo, né? E falando sobre outras decisões, né? Outra coisa que marcou bastante as Olimpíadas foi muita revolta nessa questão de pontuação. Esses esportes com nota, né? A gente já tinha conversado sobre isso nas outras vezes, mas esses esportes que eventualmente tiraram algumas possibilidades de medalha para os brasileiros. Tu acha que acaba sendo uma questão interpretativa mesmo, é de jurado, bola para frente, ou teve alguma decisão que tu achou roubo mesmo? Não, isso é roubo. Então, a gente teve essa questão de esporte de nota. Eu não sou muito fã de esporte de nota, porque essa questão subjetiva é bem complicado, né? E a gente sabe que, por exemplo, o Japão sediou a Olimpíada e a gente sabe que existe sim, não apenas em esporte de nota, como em outras modalidades, o país da casa tem uma certa benevolência das arbitragens, né? Então, é bem complicado analisar. Mas, por exemplo, a gente teve a questão do Gabriel Medina, na semifinal do surf com o Kanoe Igarashi, o japonês. O Kanoe Igarashi fez uma puta manobra, né? E aí, o que eles fazem? Eles comparam as manobras, né? O Gabriel Medina, acho que ele foi um ponto de diferença. O Matheus Dagimi, nosso correspondente, ele até ouviu alguns jornalistas lá mesmo, né? Que ele tinha ido na competição do surf no dia das finais. Ele ouviu alguns especialistas falando que não houve, ninguém achou que houve uma nota inflada para o japonês. Teve um jornalista que falou que achou que a do Gabriel Medina poderia ter sido maior do que foi. Que foi justa a nota do japonês, porém a do Gabriel Medina poderia ter sido um pouco maior. E aí isto poderia ter tido uma interferência no resultado, na bateria semifinal, né? Que colocou o Medina na disputa do bronze e o japonês na disputa da final com o Ítalo Ferreira. E aí na final o Ítalo Ferreira sobrou, né? Passeou, né? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, o Canoa afundou de vez. Adorei a referência. E aí a questão, a gente pega a ginástica artística, por exemplo, a ginástica artística existe um código de pontuação. Então, a gente teve, por exemplo, a Rebeca Andrade, que ela teve a chance de ganhar o ouro no individual geral e a medalha no solo, né, na prova por aparelhos. E aí ela acabou saindo do tablado. A gente sabe que sair do tablado desconta de 0,1 a 0,3. A gente já sabe, isso é uma coisa, o público, não apenas o leigo, mas o público em geral já sabe que ali é descontado, entendeu? Então, assim, por ser um esporte que está entrando agora, né, o público que gosta de Olimpíada está conhecendo agora, então ficou essa coisa,
por que essa nota é maior do que essa. Então, a gente sabe que eles comparam, mas não fica muito claro para o público, né? Então, talvez possa se pensar num código de pontuação para deixar as coisas mais claras para o público entender. Porque a gente sabe que na Olimpíada todo mundo assiste tudo. Não é só o fã de surf que vai assistir surf, não é só o fã de skate que vai assistir skate, não é só o fã de ginástica que vai assistir ginástica. O fã de todos os esportes vai acompanhar tudo. Então, acho a meu ver, que o exemplo da ginástica, antigamente a ginástica artística era só uma meia dúzia de países que ganhavam medalha de ouro. Hoje você vê o Brasil ganhando medalha de ouro, você vê outros. Israel ganhou medalha de ouro na ginástica rítmica, com Linoy Ashram, desbancou as russas. Quem imaginava que a Bulgária ganhou medalha de ouro na ginástica artística por equipes? Quem imaginava que a Rússia fosse perder medalha de ouro na ginástica artística? Na ginástica rítmica, perdão. Era inimaginável anos atrás. Hoje já acontece isso. Acho que muito por conta do código de pontuação, isso ajuda muito. E aconteceu também no skate, parecido, né? As manobras do Luizinho, muita gente ficou revoltada também por isso, né? Bem parecido com o que aconteceu com o Medina, que a manobra dele, sensacional, tudo que ele fez, né? Ele foi muito bem, e ali no final, muita gente não concordou com a nota final, que tudo que ele fez ali, as três voltas, foram muito baixas para o desempenho, né, que ele apresentou frente aos outros. E também vai muito no que tu falou, de não ter um código, né, de não ter uma pontuação ali talvez um pouco mais clara, um sistema mais claro para esse entendimento de quem está acompanhando. Foi outro caso também. Exatamente. E a gente pega, por exemplo, o skate street, até algumas pessoas questionaram por que as notas no feminino eram muito... Havia uma discrepância muito grande, né, entre as notas Sim. no masculino e as notas no feminino, né? Pô, se a mesma tentativa de manobra e tal, então foi muito estranho também, muita gente estranhou essa discrepância. Não, é verdade. Deixa eu pegar aqui o meu roteirinho de perguntas. Eu fiz um roteirinho, viu, que chique. Eu até pensei assim, vai fluir, mas mesmo assim eu gosto de ter um roteirinho assim para não esquecer nada. Importante. Nessa questão, né, dos atletas, o desempenho dos nossos atletas brasileiros diante da circunstância da pandemia, né, tudo fechado, como é que tu achou assim no geral? Claro, a campanha, né, ultrapassamos as 19 medalhas, bateu, né, ultrapassou o recorde, mas como que tu achou no geral o desempenho, né, como eles se apresentaram, se tu achou que ficou alguma coisa devendo, estava tudo dentro, né, do que eles puderam fazer diante do que a gente está vivendo, mas um resumo mesmo ali, né? Não, o saldo é positivo. Eu acho que essa foi uma Olimpíada que a gente teve poucas decepções. A gente pincela aí o vôlei masculino, o vôlei de praia, uma outra decepção assim. Mas foi uma campanha, na minha visão, foi uma campanha acima das expectativas. Eu tinha feito uma previsão de 21 medalhas, eu acertei nesse ponto, mas eu tinha apostado em 6 ouros, 5 pratas, 10 bronzes. Acabou sendo 7, 6 e 8, então com um ouro a mais, né? Então já deu igualou, inclusive a gente bateu 4 recordes e igualamos 2. Então foi o recorde de número de medalhas, melhor colocação, né? Ficamos em 12º lugar no geral. Maior quantidade de medalha de esportes que medalharam foram 12. E a campanha feminina também, foi a melhor campanha feminina da história. A gente conquistou 3 ouros e 9 medalhas no feminino. Então foram 4 recordes batidos. E essa, como foi a Olimpíada da Igualdade, então você viu que praticamente todas as delegações desfilaram com um homem e uma mulher. A gente teve quase a delegação quase 50%, né? Muito pouco. Foi 48, alguma coisa, né, de mulheres na delegação brasileira. E o resultado foi muito bom. A gente teve 2 recordes igualados, né, que foi 7 medalhas de ouro, que a gente igualou o Rio. Infelizmente a gente no último dia a gente não superou. E também teve um recorde que a gente superou, que foram 3 ouros num dia. Nunca o Brasil ganhou 3 ouros num dia. Foi no penúltimo dia. E o outro recorde igualado foram 4 medalhas em um dia só, que a gente igualou o penúltimo dia de Sydney 2000. Então, eu acho que a campanha era a minha preocupação. Será que o Brasil ia ser muito afetado por conta da pandemia e tal? Mas assim, aí a gente lembra que teve uma missão, o COB fez uma missão em Portugal. Então muitos atletas foram para Portugal,
ainda em 2020 para treinar lá, isso ajudou muito. A gente viu que isso foi uma ajuda muito grande. A gente pega a Índia, por exemplo, a Índia sofreu demais com a pandemia e a gente viu os resultados. A Índia conquistou apenas uma medalha de ouro. Então a Índia foi muito mal. E o Brasil, e acho que não apenas o desempenho dos atletas foi bom, mas inclusive eu falei numa das lives que a gente fez do surto, né? Que duas coisas que me deixaram muito contente foi a questão psicológica dos atletas. Eu acho que a questão psicológica dos atletas brasileiros, que sempre foi das últimas Olimpíadas para cá, sempre foi um tema muito discutido. Eu achei que psicologicamente os atletas estavam muito bem preparados. E também a questão da ambição. Eu achei os atletas dessa vez mais ambiciosos, com mais vontade, né, de não apenas ganhar medalha, mas de buscar o melhor, de buscar o ouro, né, não se contentar com, entre aspas, pouco, né. Eu acho que esses dois fatores também ajudaram no nosso desempenho. Então, dadas as circunstâncias, é claro que a gente tem que levar em consideração, a entrada do skate e o surf ajudou, mas ajudou outros países também, não ajudou só o Brasil. A entrada de outras modalidades que não tivemos brasileiros também ajudaram outras nações, né? Então, eu acho que esses aspectos foram fundamentais para a campanha brasileira. Evidente também que a gente tem que levar em consideração que esse é um resquício do investimento feito nos Jogos de 2016. E eu acredito que em Paris 2024 a gente ainda vai ter esse reflexo positivo de investimentos. Então eu acredito até que em Paris a gente vai ter uma campanha ali parecida, né? Então esses aspectos eu acho, então no cômputo geral, sim, eu fiquei muito satisfeito com a campanha, né? 12º lugar, a gente se for ver, a gente ficou atrás só de nações importantes. A gente não ficou atrás de um Uzbequistão, de um Kosovo, não. A gente ficou atrás só de nações importantes de quadro de medalhas. E falando, né, um pouco continuando na linha do desempenho, o João ele fez uma pergunta lá em cima sobre qual foi a tua maior decepção entre os brasileiros. Ele disse que a dele foi a Ágata e a Duda, no vôlei. Aí, entrando nessa linha, se tu puder falar o que tu te surpreendeu nessa questão de medalhas, né, de desempenho, e o que te decepcionou. Talvez 2 exemplos assim, que tu não estava esperando, talvez do bolão que tu fez com o pessoal, o que tu não estava esperando, o que foi surpreendente, e o que, né, tu esperava talvez um desempenho melhor e aí te decepcionou. Bom, as maiores decepções, além da Ágata e Duda, foi o vôlei masculino, sem dúvida. Verdade. Esses dois eram favoritos ao ouro, não eram favoritaços, mas eram favoritos. A Ágata e Duda acabou caindo nas oitavas de final, né? Muito precoce. Já tinha perdido um jogo na fase de grupos e caíram nas oitavas de final. Então sim, foi decepcionante a campanha da Ágata e Duda. Vinham como a melhor dupla do circuito, era favorita. Vinham jogando bem antes da Olimpíada. Não foi uma coisa de jogar mal e continuou jogando mal na Olimpíada. Não. Vinham jogando bem, era a melhor dupla do circuito na atualidade. Decepcionou mesmo, aí não tem o que falar. Caiu nas oitavas de final, né? Não chegou nem na disputa por medalhas. Isso foi sim decepcionante. E o vôlei masculino, né? O vôlei masculino não fez nenhum jogo, diga-se, nenhum jogo bom, assim. Foram jogos ruins, a começar na primeira fase, que o Brasil virou um jogo para cima da Argentina, mas virou mais na base da camisa do que na inspiração. A Argentina teve jogo na mão e não conseguiu fechar. Tomou um passeio da Rússia na fase de grupos também. E aí na semifinal perdeu para a Rússia naquele jogo, né, que o Brasil teve 2 sets na mão e deixou virar. E aí será que o Brasil ia entrar na decisão do bronze mobilizado, motivado para disputar o bronze? Porque o Brasil entrou com o objetivo do ouro. Você perde a semifinal da forma que foi para a Rússia. E aí você pega uma Argentina super motivada, a imprensa argentina e os argentinos trataram esse jogo como uma final. Sim. Né? E eles ganharam o jogo, né? E aí o Brasil, brigando pelo ouro, acabou ficando sem medalha. Né? E a gente teve, né, a questão, o Renan Dalzotto, né, que teve uma vitória pessoal, né, que ele foi entubado, né, sofreu Covid, né, teve entre a vida e a morte.
felizmente escapou. Foi uma vitória para ele ir para a Olimpíada nesse aspecto, mas ele como técnico foi decepcionante, né? A questão dele perceber que alguns jogadores já não estavam rendendo, né? Tais Wallace, Maurício Souza, o Líbero Tales, né? E outros jogadores pedindo passagem na seleção brasileira, e que a seleção brasileira de vôlei masculino tinha o melhor elenco do mundo, assim. Não apenas os 6, 7 titulares contando com o líbero, mas as peças de posição. E ele não aproveitou as peças, não aproveitou da melhor forma, como se deve aproveitar, né? Se o titular não está dando certo, você bota uma reserva ali para dar resultado. A gente viu o vôlei feminino, né? A Tandara não estava jogando bem contra a Rússia, entrou a Rosa Maria e mudou o jogo, né? A Macris também veio do banco, mudou o jogo. Então o vôlei de quadra masculino e o vôlei de praia, não apenas o HT Duda, tá? Vamos falar o vôlei de praia de uma maneira geral, porque é a primeira vez na história olímpica que o Brasil sai sem ganhar medalha no vôlei de praia. E o vôlei de praia era considerada um dos carros-chefe do Brasil. E aí... E até eu acho que foi o Alisson que deu uma entrevista no final, né, na eliminação, que ele disse que os outros países estão investindo no vôlei de praia, não é só uma coisa do Brasil, né? Eles estão investindo, estão aprendendo, entendeu? Então, para ele, eu entendi assim na entrevista que não é uma surpresa, não é uma coisa assim, porque estão investindo, porque estão tratando seriamente, profissionalizando, e que está faltando isso para o Brasil, talvez deixou ali, né? Sempre disputa, né? Não dá muita bola para isso. A gente sempre se acostumou, né, com o Brasil ali disputando medalha em vôlei de praia, e o Alisson destacou muito isso na entrevista, né? Exato. Os outros países descobriram isso, estão investindo. Exatamente. O vôlei de praia, assim, com qualquer modalidade existe evolução, gente. Outros países surgem no circuito. Muito se falou, como é que pode a dupla Noruega e da Rússia disputar? Não tem nem praia. Rolou até um meme, né, na Olimpíada de que Noruega e Rússia disputando o ouro no vôlei de praia, e tem gente que não acredita em aquecimento global. Rolou esse meme, achei engraçado, né? Mas a dupla que ganhou, Mo e Soro, já estão no circuito mundial há muito tempo, os russos também. Então não é surpresa. A medalha dos noruegueses, inclusive, foi a minha aposta para o ouro, foi o Mo e Soro, então para mim não foi surpresa. E teve a dupla do Catar que ganhou o terceiro lugar, né? O Ahmed e Sheikh. Verdade. Então, assim como outras modalidades, com o vôlei de praia não seria diferente. Outras nações vão surgindo, outras duplas vão despontando no circuito, né? Então aquela coisa de que só Brasil e Estados Unidos, isso não existe mais, gente. O vôlei de praia está cada vez mais globalizado. Então, nesse sentido, é aquilo, né? A galera que assiste a Olimpíada não acompanha, então acaba se estranhando. Mas, para quem acompanha o circuito, não é surpresa, não foi surpresa os resultados, né? No feminino, sim. No feminino acabou a dupla americana ganhando mesmo na final e tal. Mas no masculino não é surpresa o resultado. Em relação a surpresas, sem dúvida, a Luísa Stefani e a Laura Pigossi no tênis. Se a gente for falar que elas não iam jogar a Olimpíada, elas foram chamadas faltando uma semana para os jogos devido a desistências de duplas, e aí surgiu a possibilidade da Laura Pigossi e da Luísa Stefani jogarem a Olimpíada. A Luísa estava nos Estados Unidos, a Laura estava no Cazaquistão, e receberam a convocação para fazerem dupla na Olimpíada. E aí se encontraram em Tóquio. E o caminho delas foi um caminho complicado. Não foi de a chave abriu e elas aproveitaram. Não, elas derrotaram só duplas favoritas. Ganharam da Gabriela Dabrowski, que agora até ganhou ontem, olha que coincidência. A Gabriela Dabrowski, canadense, a Luísa Stefani ganhou, fez dupla com ela, tá fazendo dupla com ela agora no circuito de tênis, e ganharam o torneio ontem, o WTA 1000 de Montreal, as duas juntas. Primeiro, maior título da carreira da Luísa Stefani, que garantiu ela no top 20 do ranking mundial, primeira brasileira da história a integrar o top 20 do ranking mundial no WTA. Então, elas derrotaram a Gabriela Dabrowski, derrotaram a dupla tcheca, a Marketa Vondrousova, que ganhou prata em simples, e a Karolina Pliskova, que foi número 1 do mundo
Ganharam de uma dupla americana que tinha a Bethany Mattek Santos, que é uma das melhores duplistas do mundo. Na semifinal acabaram perdendo, né? Começaram muito bem, mas acabaram perdendo para a dupla suíça, né? Inclusive a Belinda Bencic, que foi o ouro olímpico em simples. E na final, e na decisão do bronze, foi aquela coisa. Foi mais uma daquelas medalhas que eu queria gritar e não dava. Né? Não dava. Salvou 4 match points, estava 9-5 já no match tie break e as meninas conseguiram uma virada histórica. Então esta foi a medalha, sempre pinta 1 2 medalhas surpresa para o Brasil. Uma foi com o Fernando Scheffer na natação, mas essa foi a mais surpresa de todas, porque elas, faltando uma semana, elas não iam jogar a Olimpíada. E aí surge a oportunidade e elas aproveitam e conquistam a medalha de bronze. E é engraçado porque se a gente for lembrar, o Guga jogou a Olimpíada na época número 1 do mundo, não ganhou medalha. O Meligeni bateu na trave, não ganhou medalha. Foi em 4º lugar, foi até o tenista que foi mais longe até então. A gente tem Marcelo Melo e Bruno Soares que já ganharam Grand Slams aí, não ganharam medalha. Coube é o tênis feminino tão escanteado, tão às vezes estimulado aqui no Brasil, dá essa alegria, né? Não só ao povo brasileiro, como ao tênis brasileiro, né? Então eu tenho um tênis como um dos meus esportes favoritos, fiquei muito feliz com essa medalha e foi sim, sem dúvida, foi a mais surpreendente de todas. A surpresa. Legal. E até é importante que tu falou que virou um meme também, muitas pessoas acharem que o Guga tinha medalha, né? Ou a Daiane tinha medalha. Como assim? Não tem, na minha cabeça tem medalha. Isso é muito engraçado, esse meme foi direto, né? Pra mim, na minha cabeça, a Daiane sempre teve medalha de ouro, várias medalhas, aí foram colocando vários atletas, né, o pessoal no Twitter, como assim? Mas eu vivi a vida achando que ele tinha medalha. Não, são coisas assim que... coração, Rebeca Andrade. No meu coração tem medalha. No meu coração, exatamente. Na minha cabeça, a Daiane sempre teve medalha, é assim que eu vou seguir a narrativa. Quando o Galvão falou, né, do feito da Rebeca Andrade, muita gente no Twitter, como assim? Como assim? Mas é a Daiane, e o Guga, e né, vários outros atletas brasileiros, o pessoal surpreendente. É bem aquela coisa de só realmente acompanhar ali a Olimpíada no momento e não ter pesquisado, não ter prestado atenção mesmo. Mas no meu coração, Daiane sempre ganhou tudo, tem várias medalhas e tá tudo certo. Aí você vê, né, a importância desses atletas, né? Porque a Rebeca só tá aí graças a Daiane. E agora outras Rebecas Andrade vão surgir. Olha a importância dela. Então, isso ajuda a formar novos atletas, a criar próximas gerações. Lá na frente, a gente vai ver mais uma ginasta ganhando medalha brasileira. E aí vão perguntar a ela, em quem você se inspirou? Eu vi a Rebeca Andrade competindo, ganhando medalha. E isso me deu o desejo de praticar ginástica artística. É assim que a gente forma novos atletas, graças aos ídolos, né? Isso, e ainda mais agora na questão da mídia, das redes sociais. Isso que eu ia tocar nesse ponto contigo. O quanto tu acha que vai aumentar ainda mais essa proporção para os atletas, a questão talvez da publicidade, a questão de investimento, né, de investir no esporte. O que tu acha que as redes sociais, claro, pensando que pode atrapalhar muitas vezes, mas na questão do benefício para os atletas. Como a gente viu, a Raíssa bombando de seguidores, o Douglas do vôlei. O que tu acha que dá para tirar de benefício disso, das redes, para o desempenho do atleta também, né, do que ele pode conquistar e futuramente para outras pessoas, né, que acompanham os atletas? Tu acha que isso é um ponto assim que vai dar ainda mais, talvez, engajamento para eles, buscar mais patrocínio? Eu acho que dá para tirar muita coisa boa disso. Eu acho que X a questão acabou a Olimpíada, a gente sofre muito isso, né? O patrocínio chega ao atleta muitas vezes no ano da Olimpíada. Então tem o ano da Olimpíada e pinta. É claro que existem marcas, existem empresas que acompanham os atletas não apenas a Olimpíada, acompanham durante toda a trajetória, e isso é muito legal. Mas boa parte das empresas investem muito no ano da Olimpíada. Então agora a gente tem o fim, a Olimpíada acabou, a gente tem, vamos ver, será que vão pintar empresas para continuar investindo, né, para investir para o ciclo de Paris? Porque, gente, a Olimpíada não é só 17 dias, existe toda uma trajetória por trás. Então talvez as redes sociais nesse aspecto podem ajudar sim na questão do engajamento. Hoje se fala muito em engajamento, né, em seguidores, para você conseguir publicidade, coisa e tal. Espero de fato que isso ajude
a pintar empresas para investir em atletas, no esporte em geral, né? A gente precisa disso, gente, porque não é mágica. Tudo é reflexo de investimento. Você não conquista resultado se não tiver investimento. Se você que vai esperar resultado para investir depois, aí, gente, só mágica. É todo um processo. É um ponto bem importante que muitos atletas falaram nas entrevistas, né? O investimento, o patrocínio, e agora, depois que as redes sociais deles cresceram muito por causa da visibilidade das Olimpíadas, que agora é tudo, né? Tudo foca no Instagram, Twitter. Eu acompanhei o Instagram do Pedro Barros, quando ele ganhou a medalha. Eu ficava dando aquele refresh na página enquanto ele estava ali aparecendo, para ver a quantidade do que estava entrando por segundo. Eram muitos seguidores, era muita gente, muita gente. Então, e eles falam, né, eles colocaram muito esse ponto de vista do patrocínio, do investimento nas entrevistas. Então, que as redes sociais, esse engajamento, o público indo atrás, que isso ajude muito nessa questão do patrocínio, das marcas, né. O Pedro está super assessorado agora, ele está... aquela empresa da Preta Gil vai atrás de todo mundo, né? Eles vão tudo atrás, né? Do Douglas, já vai até da Karen Jones já foram atrás também. Mas é muito legal que eu espero que fique, né? Que não seja só uma coisa temporária de Olimpíadas e depois, não tem mais tanto engajamento assim. Que seja uma coisa que vá para as próximas Olimpíadas e também traga bons frutos para eles, para os atletas. Exatamente, é isso aí mesmo. A gente tem 9 minutinhos, meu amigo. Nossa, já? E eu que... Tu vê como vai, né? Vai rápido. Vou... Tô aqui... Mas, assim, eu queria dedicar nesses minutinhos finais para falar sobre as Paralimpíadas, né? Como vai ser teu trabalho, o trabalho do surto, até para divulgar também, porque é muito legal que eu acompanho o Surto Olímpico no Twitter também. E o perfil vai nos comentários das pessoas que comentam, né? As Olimpíadas acabaram, o que vai ser da minha vida agora? Aí o Surto vai lá e comenta. Terça que vem, né? No final do mês tem as Paralimpíadas, acompanha. E aí vai fazendo essa propaganda também, né? Estimulando as pessoas para acompanhar as Paralimpíadas. Daí eu queria saber de ti, do trabalho também do pessoal, como é que vai ser? Também vai ser essa cobertura direta, como vocês fizeram? O que tu está esperando dos atletas brasileiros? Bom, as Paralimpíadas do Brasil é potência, né? Nos Jogos de Rio 2016 a gente conquistou 72 medalhas. Então, diferentemente da Olimpíada, vai vir medalha a cada 5 minutos. Então, gritaria a cada 5 minutos. Em cima disso, a gente vai sim ter a cobertura dos Jogos Paralímpicos, mas desta vez é focado mais nos brasileiros. Dos Jogos Olímpicos, não apenas os brasileiros, a gente cobriu todas as modalidades, todas, né? Independentemente de ter brasileiro ou não. Nessa já vai ser diferente. Não vai ser o mesmo ritmo frenético das Olimpíadas, então, mas a gente vai fazer a cobertura. Mas é mais focado nos atletas brasileiros dessa vez e uma outra história legal que possa pintar fora do Brasil, né? Então é basicamente isso. Como vai ser uma Olimpíada que o Brasil vai ganhar muita medalha, o Brasil é uma das potências nos Jogos Paralímpicos. Então vai ser uma cobertura mais nesse sentido. Nessa vez, agora, como já tem outros eventos rolando aí, então a gente vai dividir um pouco, né, as atrações entre Paralimpíada e outras competições que vai ter o US Open de tênis, tá tendo a Volta da Espanha, vai ter os continentais de vôlei, né, sul-americano, de vôlei masculino, vôlei feminino. Então, os esportes olímpicos não param também, né? Então, vai ter essa atenção dividida. Mas a gente não vai deixar de cobrir, não. Vamos dar também, né? A cobertura televisiva também, a gente sabe que o Sport TV e a Globo vai transmitir também nas madrugadas, né? Então, essa questão do horário ajudou também ter exibição na TV aberta, né? Que é um marco, é um marco você ter Jogos Paralímpicos na TV aberta. Se não me engano, acho que nem no Rio 2016 aconteceu isso. Então, isso é bem importante. O horário ajuda nesse aspecto, mas vamos cobrir sim. A gente tem os porta-bandeiras aí definidos, né, que é o Pedro Ferreira e a Evelyn Oliveira.
O Petrucci do atletismo e a Evelyn da bocha. Então, a mesma coisa, né? Um homem e uma mulher. E eu não vou ficar linkando aqui os quais atletas, porque o Brasil vai ganhar tanta medalha que vai estourar os 9 minutos aí se eu ficar falando dos atletas que vão ganhar medalha na Paralimpíada. Então acompanha a gente. Não nos deixe não, que na Paralimpíada a gente tá aí junto, firme e forte. Tu já então nem fez bolão, igual das Olimpíadas. Não, esse eu não quis arriscar não. Tá, então fala só o nome de um que vai ser certo. Só. O Petrucci Ferreira. Uma medalha. Posso falar ele aí, Petrucci Ferreira. Inclusive ele é recordista mundial. Pronto. Então legal. Então já tá. Tem que voltar à rotina já de dormir tarde ou de nem dormir. Já tá começando a se adaptar. Vai deixar só pra semana que vem? Deixa pra semana que vem. Essa vai ser um tempo menor, né? Começa na terça, né? Tem a cerimônia de abertura na terça. Dia 24. Aí os jogos começam na quarta e termina no outro fim de semana. Então já é menor do que na Olimpíada. Mas aí a gente ajusta aí direitinho. Esse a gente vai ter que... Porque se for esperar a madrugada, vai pintar muita medalha, então a gente não vai dormir nunca. Mas a gente ajusta, a gente vai ajustar assim, a programação também, como eu falei, né? Eu vou estar na cobertura do US Open de tênis, junto com o Lucas Bueno. Então a gente cobre os Grand Slams, né, de tênis. Inclusive vai ter o Luiz Stefani também, né? Começa no dia 30, então a gente vai ter que dividir as atenções aí. Mas a gente não vai deixar nada de fora, não. A gente vai cobrir tudo. Coisa bem boa. Então fica a dica para quem vai assistir a reprise depois, né? Que muita gente assiste depois, para quem acompanhou. Já ficar, né, acompanhando o trabalho do Surto Olímpico, porque é bem legal. No site de vocês tem bem direitinho vários esportes bem separadinho, né? Tudo que cobre, tudo que vocês falam. Então é bem legal que tem essa divisão, é bem legal. O Twitter também, super ativo. E é isso, né, gente? Quero te agradecer, Dan, muito obrigada. Eu pensei que eu ia ficar menos nervosa, mas eu sempre fico nervosa em live. É impressionante. Mesmo sendo contigo, meu amigo, né? Que a gente conversa. Mas eu fico, sei lá, o ao vivo me deixa nervosa. Mas eu quero te agradecer por ter disponibilizado esse tempo para conversar comigo. E claro, vão vir nos eventos, outras oportunidades. Quero te agradecer por sempre estar disponível, sempre tirar esse tempinho para falar com a gente. E sabe que eu vou te chamar várias vezes, né? Tu não vai se livrar de mim tão cedo. Com certeza. Sempre que precisar, estamos aí. Eu gosto sempre de falar de esportes, de outros assuntos também, mas esportes é o meu favorito. Então, é sempre um prazer a gente bater papo aí com vocês e estamos à disposição aí para outros bate-papos futuros. Quando quiser, é só chamar. Beleza, então. Tá anotado aqui já. Marcado, que eu vou te chamar sempre. Obrigada, então, pessoal, por acompanhar esse papo, que foi muito legal. Deu para matar um pouquinho as saudades das Olimpíadas e já se preparar para as Paralimpíadas e também para Paris 2024, o ciclo menor ali, né, de espera, para a gente acalmar o coraçãozinho. E essa live, ela vai para o YouTube depois, vai ficar no Insta aqui, para quem quiser acompanhar. Muita gente chega depois. E é isso, obrigada. Obrigada, Dan. Boa noite para ti. Obrigada por quem acompanhou. Beijão. Tchau, tchau.